Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre a introdução à trigonometria? Muito bem. Então, quando a gente está pensando sobre trigonometria, a gente está pensando em algo que tem uma aplicação muito grande no estudo de ondas, circunferências e coisas do tipo. E quando a gente está falando principalmente sobre esse tipo de assunto, a gente já viu, muito provavelmente, lá no ensino médio, que a gente parte sempre do triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É esse triângulo que você está vendo aí na sua telinha. Ele é um triângulo que possui um ângulo necessariamente de 90 graus, um ângulo reto. Todo e qualquer triângulo retângulo terá uma hipotenusa, que vai ser o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, e dois catetos. Ah, Lucas, qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente? Isso vai depender muito do ângulo que você está usando como referência. Eu estou usando esse ângulo que você está vendo aí, ó, um ângulozinho alfa como referência. Em relação a esse ângulo, quem está oposto a ele é esse cateto aqui. E quem está adjacente ao lado dele é esse lado que você está vendo aí. Show de bola? Ah, mas como a gente vai então basear a trigonometria? A gente vai basear a trigonometria em três relações principais, que são chamadas de relações trigonométricas. A primeira delas é o seno. O seno nada mais é do que a gente fazer o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, você vai pegar o cateto que você está vendo logo após ele, oposto sobre a hipotenusa. Beleza? O cosseno vai ser o cateto adjacente ao seu ângulo, sobre a hipotenusa. E a tangente será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lucas, isso vai ser muito complicado de eu lembrar. Calma, não precisa se desesperar. Lembra do seguinte, o seno está separado, ou seja, vai ser o cateto oposto. O cosseno, ele está colado, por isso ele precisa ser necessariamente o que está ao lado do nosso ângulo. Belezinha? Isso vai te ajudar na hora de lembrar qual é o seno, qual é o cosseno e como a gente faz a tangente. Beleza? Outras razões trigonométricas, para você não esquecer. Cossecante. A cossecante vai ser o inverso do seno, beleza? Ou seja, se o seno era o cateto oposto sobre a hipotenusa, a cossecante será a hipotenusa sobre o cateto oposto. A secante vai ser o inverso do cosseno. Ou seja, se o cosseno era o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a secante vai ser o inverso, hipotenusa sobre o cateto adjacente. E a cotangente será o inverso da tangente. Belezinha? Lembrando que, em todos esses casos que a gente está vendo aqui, necessariamente, tanto seno na primeira, quanto cosseno, quanto a tangente na terceira, não podem ser iguais a zero. Precisam ser necessariamente diferentes de zero. Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Ó. Observa comigo esse triângulo que tem os lados 3, 4 e 5 e vamos entender o que está acontecendo aqui. Se eu for calcular o seno, eu vou fazer o cateto oposto a esse meu ângulo sobre a hipotenusa, ou seja, 3 sobre 5. Cosseno será o cateto adjacente, o 4, sobre o 5. Tangente será o cateto oposto, que é o 3, sobre o cateto adjacente, que é o 4. Cossecante vai ser o inverso do seno. Então, será 3 sobre 5, fica 5 sobre 3. Secante, o inverso do cosseno. Será 4 sobre 5, ficará 5 sobre 4. E a cotangente será o inverso da tangente. Ou seja, se era 3 sobre 4, vai passar a ser 4 sobre 3. Show de bola? Muito bem. Um bizu importante agora para você. Observa comigo o seguinte. Se eu pegar o valor do seno e agora eu isolar o meu cateto oposto, eu vou passar essa minha hipotenusa para o lado de lá. Então o meu cateto oposto vai ser a hipotenusa vezes o valorzinho do seno, beleza? O mesmo eu consigo fazer para o cosseno. Isolei o meu cateto adjacente e ele vai ser igual a hipotenusa vezes o cosseno. Ah, Lucas, por que você estava fazendo isso? Observa comigo o seguinte. A minha tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que a gente acabou de ver aqui que a gente pode dizer que o meu cateto oposto ele vai ser a hipotenusa vezes o seno e o meu cateto adjacente vai ser a hipotenusa vezes o
cosseno do meu ângulo, beleza? Percebe o seguinte, eu tenho hipotenusa em cima e embaixo, posso cortar. O que sobrou? O seno e o cosseno. Ou seja, eu consigo concluir que a minha tangente pode ser escrita como seno, sendo dividido pelo cosseno também. Isso vai ser muito importante em diversas questões. Lembra sempre disso. A tangente também pode ser escrita como o seno sendo dividido pelo cosseno. Belezinha? Muito bem. Vamos agora entender uma relação fundamental da trigonometria. Essa relação realmente é muito importante. Então presta bastante atenção. Vamos observar novamente aquilo que eu mostrei para você, logo no início. Que o cateto oposto pode ser escrito como a hipotenusa vezes o seno. E o cateto adjacente como a hipotenusa vezes o cosseno. Show de bola? Se a gente for aplicar o teorema de Pitágoras, como é que vai ficar isso daqui? Lembra do teorema de Pitágoras? Ele relaciona os três lados de um triângulo retângulo. Vai ficar ó, a hipotenusa ao quadrado sendo igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Só que a gente já sabe o quanto vale, por assim dizer, esse cateto oposto e esse cateto adjacente. Vou substituir essas coisas aqui na nossa relação. No lugar do cateto oposto eu coloquei que é a hipotenusa vezes o seno e no lugar do cateto adjacente, hipotenusa vezes o cosseno colocado aí para você. Elevando esses caras aqui ao quadrado, a gente fica com essa expressão que você está vendo. Se a gente dividir tudo aqui por h ao quadrado, percebe que vai sobrar somente o seguinte, 1 igual ao seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. E essa é justamente a nossa relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre será igual a 1, independente do triângulo retângulo que você tiver. Tá ok? Lembra sempre dessa relação porque ela vai ser muito importante. Sabe por quê? Sabendo o valor do seno, com essa relação você consegue descobrir o valor do cosseno e vice-versa. Tá ok? E a partir dessa relação, a gente consegue encontrar outras relações. Por exemplo, se eu dividir todos os valores aqui por cosseno ao quadrado, observa o que acontece. Dividindo seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, isso vai dar tangente ao quadrado do meu ângulo. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1. E 1 dividido por cosseno ao quadrado é a mesma coisa que secante ao quadrado. Beleza? E essa é uma outra relação que você pode usar. Ah, Lucas, eu acho que eu não vou conseguir lembrar disso. Fica tranquilo. Se você lembrar da primeira, basta você dividir ela por cosseno ao quadrado, você vai chegar na segunda. Tá ok? E fazendo a mesma coisa, só que dividindo agora por seno ao quadrado, você vai chegar nessa outra relação. Observa que se você dividir seno ao quadrado por seno ao quadrado, vai dar 1. Cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado vai dar cotangente ao quadrado. E 1 dividido por seno ao quadrado vai dar cossecante ao quadrado do meu ângulo. Beleza? Essa é uma outra relação também muito importante para você. Show de bola? Para a gente fechar esse nosso papo aqui, eu quero que você atente para alguns ângulos que são notáveis. Esses ângulos você vai precisar recordar sempre. Principalmente esses três aqui, ó, 30, 45 e 60 graus. Ou π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 radianos. Tá ok? Aí eu vou te dar uma ideiazinha para você sempre se recordar desses ângulos. Do valor do seno, cosseno e tangente deles. Lembra do seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e raiz para cada um. Beleza? Fica mais fácil você se lembrar desse jeito. Ah, Lucas, mas e a tangente? Como eu posso lembrar dela? Basta você lembrar que a tangente é você dividir o seno pelo cosseno. Daí você não precisa se preocupar em gravar ela, tá ok? Além disso, o seno de 0 graus vai ser 0 e o cosseno será igual a 1. E o seno de 90 graus vai ser igual a 1 e o cosseno de 90 graus será igual a 0, tá ok? Lembra sempre dessas coisas que você vai mandar muito bem na sua provinha. Show de bola? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.